É isso aí, esse é o momento da Palavra de Deus. Porque o nosso objetivo aqui é envolver Manaus, o Amazonas, o Brasil e as nações com a mensagem do amor de Deus. Nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha. Hoje eu quero falar sobre discípulo como luz do mundo. Ontem eu falei discípulos, o sal da terra. E hoje eu quero falar sobre discípulo, luz do mundo. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 14, que diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É isso aí, queridos ouvintes. Discípulo como luz do mundo. O discípulo é aquele que está envolvido com o projeto do seu mestre. O discípulo é aquele que se envolve na obra de Deus, se envolve com a vida das pessoas. Ele não fica apenas numa posição de conforto. Ele busca algo a mais, ele quer ser liderado, ele quer liderar, ele está envolvido na missão, na visão do seu líder. Então, o discípulo é aquele que forma discípulos. Ele é chamado para reproduzir. Ele é chamado, então, para levar o evangelho, levar a palavra de Deus para brilhar como luz nesse mundo. Jesus tinha uma paixão, meus queridos, uma visão e uma missão aqui nesta terra. Então, ele viu que ele precisava de um grupo de homens, de pessoas. E precisava reproduzir o seu caráter em pessoas, para que essas pessoas reproduzissem esse mesmo caráter em outras pessoas. Então, o que ele fez? Ele foi em busca de discípulos. E nos discípulos, ele formou, modelou e passou a visão que ele tinha, aquela missão que movia a chama do seu coração. Então, Jesus precisava de discípulos para mudar a realidade do mundo e cumprir a sua missão. E hoje ele ainda precisa de discípulos para mudar a realidade do mundo e cumprir a sua missão. Então, aqui no Sermão do Monte, a sua mensagem é direcionada para os discípulos. Embora tivesse uma multidão ouvindo Jesus, mas a sua mensagem, o seu ensino, era direcionado para os discípulos. E aqui no versículo 14 ele diz: Vós sois a luz do mundo. Para que serve a luz? O que deve ser iluminado? Ora, a luz serve para iluminar, e o que deve ser iluminado é o ambiente escuro, porque a luz só tem efeito se levado para dentro das trevas. Quanto mais brilha, mais ela chama a atenção. E o que são as trevas? As trevas são a ausência de luz. E Deus é luz, e a ausência dele, tudo se torna em trevas. Vou repetir para ficar gravado no seu coração. Trevas é a ausência de luz. Deus é luz, e a ausência de Deus, tudo se torna em trevas, se Deus não estiver presente. Se Deus estiver ausente da vida da pessoa, a vida da pessoa está em trevas. Se Deus estiver ausente do mundo, o mundo está em trevas. Portanto, o cristão é luz do mundo, porque o mundo está em trevas. E se nós somos a luz do mundo, não podemos apagar, ou então o mundo vai mergulhar numa escuridão profunda. Aí já viu, né? Vai ser um caos. Jesus diz: não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária. Meus amados, as cidades antigas eram construídas com calcário branco, com o objetivo de reluzir com a luz do sol. Então, quando a luz do sol refletia sobre as paredes, elas refletiam então a luz, dava claridade no ambiente. E as lâmpadas eram mantidas acesas durante toda a noite, colocadas em lugares altos, nas luminárias.
E eles usavam um abajur, que era feito de tronco de madeira rusticamente trabalhado. Mas quando eles saíam de casa, por razões de segurança, esse abajur era colocado com a lâmpada acesa, porque naquela época não havia ainda o fósforo. Então eles tinham uma grande dificuldade de criar o fogo, de acender o fogo. Então eles não podiam apagar o fogo ficava aceso permanentemente. Então eles colocavam esse abajur com fogo aceso debaixo de uma vasilha de barro, chamado de alqueire. Então deste modo se assegurava que não produziria um incêndio durante a ausência dos donos da casa. Então essas duas imagens nos lembram de que a luz não deve ficar escondida. Aí Jesus diz: brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens. Para quê? Qual o objetivo? Para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então Cristo deixa clara a sua analogia. Ou seja, os atos justos dos cidadãos são as luzes que fazem o reino visível a todos. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então essa luz, meus amados, não pode estar apenas por aparências. Repare bem no que Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Ora, uma luz por si só já brilha. Por que ele ordenaria ainda que brilhasse diante dos homens? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É para que os homens vejam suas boas obras, as nossas boas obras. Quais são as nossas boas obras? Frutos do arrependimento, justiça, amor, verdade, paz. Então, se a luz fosse apenas por aparência, por beleza exterior, ou seja, o falar bonito, a estatura, o comportamento, seria somente o sino que retine, seria somente a aparência, seria somente o barulho. Mas Jesus está falando de coisas eternas, de qualidades eternas, sobre justiça, sobre verdade, sobre o amor. Vós sois a luz do mundo. Por que então a luz? Porque Deus é luz. Ele é o Pai das luzes. Jesus é a luz do mundo. Por que a luz? Porque o mundo está em trevas. O ser humano está mergulhado nas trevas do pecado, da superstição, da falsa religião, do crime, apesar de conhecer e falar da luz da ciência e da civilização. O homem, por sua natureza, não sabe nada de si mesmo nem de Deus. Não sabe nada a respeito de santidade nem do céu. Por quê? Porque falta-lhes a luz. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Jesus é o sol da justiça. Ele conhece que está em trevas e com ele mora a luz. Ele é a luz para iluminar as nações. Cristo é a luz que revela o pecado. Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O cristão também é luz do mundo, pois ele tem que iluminar o caminho da verdade para os que estão em trevas. Do que adiantaria uma luz acesa sob a luz do dia? Não faria muita diferença, não é verdade? Porque a luz faz diferença nas trevas. Então, o significado de ser luz do mundo é justamente porque o mundo está em trevas. E o cristão tem que brilhar, principalmente lá fora, principalmente lá nas trevas. Isaías 60, versículo 1 e 2 diz: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti
aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aqui esse texto ele fala a respeito de separação. Separação entre luz e trevas. Lemos já no início, lá no Gênesis, que Deus fez separação entre luz e trevas. Deus não eliminou as trevas. Ele as separou da luz. Portanto, devemos lembrar que não há nenhuma possibilidade de luz e trevas estarem juntas, uma vez que Deus as separou. O texto diz, meus queridos, eis que as trevas cobrem a terra. Aí prossegue. E a escuridão, os povos. Significa que os povos do mundo vivem em trevas. Essa é a realidade do nosso mundo. E nós, como luz do mundo, devemos iluminá-lo com a luz de Cristo. Nós não podemos nos misturar porque não há essa possibilidade. Luz é luz. Trevas é trevas. E quanto mais a luz brilha, mais ela chama a atenção. Então vamos brilhar nesse mundo de trevas. Vamos chamar a atenção de que Deus está em nós, de que Deus está na igreja e que através da igreja vidas são transformadas. Vamos orar para que as pessoas que estejam nas trevas venham para a luz, para que tudo aquilo que está escondido, para que tudo aquilo que está oculto saia da escuridão, saia das trevas e venha para a luz. Vós sois a luz do mundo, nós não podemos nos esconder, nós temos que brilhar, porque a luz de Deus, a luz de Jesus está em nós. E por onde nós formos, nós temos que brilhar, nós temos que fazer a diferença. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti.